Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em que momento vocês estão assistindo essa videoaula. Eu sou o professor Rubens Vieira. Estou aqui mais uma semana trabalhando com vocês essa disciplina muito importante, que é a filosofia. E a filosofia aplicada ao campo jurídico, então, ou seja, a filosofia do direito. Na aula de hoje, trabalharemos a relação entre o ser e o dever ser. O material desta aula já está disponível na área do aluno. Esse material será trabalhado na aula de hoje e na aula da próxima semana, então eu dividirei esse material para as duas aulas. Também eu disponibilizei os slides, um vídeo complementar para que possamos refletir sobre o assunto e também o questionário. Na aula de hoje, verificaremos os diversos conceitos de direito abordados ao longo da história. Desde os primeiros estudiosos, na época chamada de pré-história. Então, desde as primeiras manifestações, primeiros conceitos de direito de uma forma mais abstrata, até o conceito moderno de direito. É interessante tratar que duas visões do conceito de direito. Primeira visão seria o conceito de direito nominalista. Como se caracterizava esse conceito? Como o direito abstrato, o direito não era algo real. Ele é uma designação para um conjunto de leis, cujo conteúdo era arbitrário, então ele dependia da vontade do legislador, daquele que iria elaborar aquele conjunto de leis, de forma arbitrária, não pensando nos demais. Já esse conceito de lei, ele se diferencia do que nós compreendemos hoje. Outro conceito a ser abordado é importante também mencionar nessa questão do conceito nominalista de direito que o poder executivo e o poder judiciário estavam vinculados à lei e ao direito. Então, não cabia margem para discricionalidade se eu poderia ou não utilizar aquele conjunto de leis. Está obrigado, estou vinculado a utilizar aquele conjunto de leis. Já o conceito nominalista, eu falei de nominalista, o conceito realista do direito, o direito não seria apenas a lei. Ele compreende, ele tem essa visão do direito não apenas como a lei. Ele possui uma realidade, uma efetividade. Ele sai do campo da abstração e se confundindo com a lei, o conceito nominalista, ele defende o quê? Que lei e direito são a mesma coisa, que o direito é algo abstrato, que não pode, você não pode, ele não existe, ele não está dissociado, ele está entrelaçado com a lei, na concepção nominalista. E que o direito seria só o conjunto de leis. Ele resumia isso. Já o conceito realista, ele rompe essa barreira, defendendo que o direito ele existe, ele é distinto da lei, ele não é apenas a lei. A lei também faz parte do direito, mas ele não se resume apenas à lei. E ele possui uma efetividade, então ele pode ser aplicado. Então, essa concepção do direito é uma compreensão que ela aborda o direito de uma forma
totalmente diferente do que foi pensado anteriormente. Entenderam? Até hoje procuramos um conceito formal que defina o direito muito além do conjunto de leis e diga com precisão o conteúdo do direito, o que vem a ser o direito, uma definição completa e lógica do direito, e não apenas conceitos abstratos, conceitos que variam de acordo com o tempo, com a perspectiva, com a visão daquele que está emanando o conceito, como seja a bagagem, a experiência daquela pessoa. Porque o direito apresenta diversos sentidos, de acordo com o seu intérprete. Porque não temos um conceito universal do direito. Ele vai depender essencialmente da perspectiva sobre a qual ele seja considerado. Então, nós temos uma pluralidade de conceitos do direito. Então, é correto afirmar que há só um conceito do direito, do aspecto material? Não, pois há uma pluralidade de conceitos, todos estão corretos. Cada conceito do direito, ele agregará uma ideia, uma perspectiva que estará correta. Só que não conseguimos, até o momento, formular um conceito de direito que possa ser completo e considerado como universal. Olha, o conceito de direito é este e eu não tenho mais nada para acrescentar. Esse conceito está completo e qualquer local ele será aceito dessa forma. Direito é isto. Nós não temos. Esse conceito vai variar de acordo com o aspecto, de acordo com a perspectiva analisada por esse intérprete. Tá? Pois os conceitos que nós temos até o momento, eles não estão equivocados, mas eles observam o direito de uma forma parcial, eles não conseguem abranger a totalidade do direito. Restringir ao direito, por exemplo, a um conjunto de leis, está correto? O direito envolve leis? Sim. Mas não apenas isso. Então, é uma busca incessante pelo saber, que ainda não temos esse conceito para abranger o direito. Agora, trataremos de como alguns filósofos definiam o direito. Hegel definiu o direito essencialmente como a liberdade. Mas uma vontade livre, uma vontade que não estivesse submetida ou cerceada, uma vontade que não estivesse de nenhuma maneira cerceada pela vontade de outra pessoa. Uma vontade que pudesse se expressar como ela desejasse. Já Kant, ele entendia o direito assim, como um conjunto de condições do arbítrio de cada um, se articulando, ou seja, se relacionando com o arbítrio dos outros, segundo uma lei geral de liberdade. Hegel, então, ele compreendia o direito de uma forma bem ampla. Direito é o quê? Liberdade. Já Kant, ele entendia o seguinte, que o direito, ele seria a forma que cada um enxerga a sua liberdade, mas também levando em consideração nesta questão da liberdade, a liberdade do outro. Então, seria assim, uma lei geral de liberdade que equilibra os meus direitos com o direito do outro. Eu não teria, eu tenho liberdade de fazer apenas o que eu quero. Eu tenho que também ponderar essa liberdade de modo que não afete a liberdade do outro. Entenderam?
Tanto que tem uma pergunta no nosso fórum que ela pede que você, a pergunta, se não me engano, na questão 2, que pede que vocês comparem qual a perspectiva de Hegel e a perspectiva de Kant acerca do direito. E a diferença está essencialmente na forma que eles veem o direito no aspecto da liberdade. Entenderam? Também é relevante tratar na nossa aula de hoje como Max Weber enxergava o direito. Weber argumentava que era essencial atribuir ao direito um caráter sociológico. Portanto, todo ato, toda consequência teria uma probabilidade, ela seria calculada e desencadearia, cada ato, ele desencadearia uma consequência jurídica. Ele não estava livre dessa forma. Ele teria uma repercussão no mundo jurídico. Então, o Weber propõe a atribuição de um caráter, no sentido sociológico, ao direito. Temos também a concepção de Herbert Hart, que liga direito ao termo regra. Por que regra? O direito seria uma conjugação de regras. Então, o direito iria prever um conjunto de regras que estariam estabelecidas para ordenar a conduta humana. Então, a perspectiva de Herbert era do direito como uma conjugação de regras. E essa ideia do direito, ela deveria ser. Alguns pensadores acreditavam que os preceitos formulados pelo direito poderiam ser descumpridos caso a lei fosse injusta. Porque se a norma não tivesse qualquer pretensão de justiça, ela não era direito. Foi uma concepção de alguns autores, como por exemplo Gustav Radbruch, que dizia que o direito é a realidade que tem por sentido servir aos valores jurídicos, a ideia de direito à justiça. Então, toda vez que uma norma, que uma lei contrariasse o sentido de justiça, ela não precisava ser respeitada. Porque se ela não atendia a esse critério, a pretensão de obter a justiça, ela não seria direito. Foi um dos fundamentos de Gustav Radbruch na busca de compreender o direito, definir o direito. Cada autor que estou abordando, estou comentando um pouquinho aqui com vocês, tinha uma perspectiva, partia de uma visão do direito. Cada uma de acordo com sua experiência, com sua visão de mundo. Todas têm sentido, não estão incorretas. Mas nós não conseguimos formular até o momento um conceito universal, um conceito que englobe o direito de forma total. Já Arthur Kaufmann, ele entende assim, que o direito tem um caráter analógico, ele serve de referência. Quando aplicamos analogia, o que seria analogia? Seria eu aplicar em um caso concreto, numa situação, uma lei que regulava um caso semelhante. Já esse caráter analógico proposto por Arthur Kaufmann preceitua que o direito deveria ser a ciência a correspondência entre o dever ser e o ser. Então,
eu teria aquela referência que eu deveria seguir, que seria o dever ser. E também eu tenho ser, o meu jeito, a minha forma de manifestar, de pensar, de agir. E tem um dever ser, que seria a referência, que eu deveria corresponder aos critérios que eu deveria atender, esperados pelos padrões morais, padrões éticos. Então, o direito teria esse caráter analógico, de servir de referência para as pessoas. O que elas deveriam fazer, como elas deveriam agir, entenderam? Então, o direito não seria apenas algo substancial, mas sim algo relacional. Então, ele deveria estar relacionado àquela forma esperada pela sociedade, esperada de um homem padrão, um homem médio. Eu posso definir dessa forma. Claro que naquele período eles não pensavam com essas palavras, mas de uma forma que vocês compreendam o que foi defendido pelo autor naquele período, seria isso. Esse caráter analógico do direito. Agora, nós trataremos a perspectiva histórica do conceito de direito. Antes de iniciar propriamente o estudo da perspectiva histórica do conceito de direito, eu deixo uma reflexão para vocês. No início dessa aula, eu falei do conceito nominalista do direito, que é o conceito que ele restringe o direito, ele vê o direito como abstrato e apenas ligado ao que? A compreensão de um conjugado de leis, um conjunto de leis. O direito e lei é a mesma coisa, não tem como dissociar, não seria no conceito nominalista, não teria como dissociar. Tanto que hoje muitos juristas, muitos estudiosos do direito, eles não conseguem romper essa concepção. Eles não conseguem superar essa concepção do direito como algo diverso da lei. E eu gostaria de propor. O que vocês pensam sobre isso? É possível diferenciar o direito da lei ou sempre estaremos atrelados a esse conceito nominalista do direito? De acordo com todo o material estudado até esse momento em nossa disciplina, será que o direito resume-se apenas a um conjugado de leis, a um conjunto de normas? O direito, ele é algo abstrato, ele não possui efetividade, ele seria apenas, por que eu utilizo essa expressão direito se ele seria apenas leis? Como muitos juristas não conseguem dissociar, eles associam direito e lei como sinônimos. Então, qual a visão de vocês acerca do direito? O que seria o direito? Essas respostas vocês conseguirão ao longo dos estudos. Tem perguntas que na filosofia nós nunca conseguiremos responder com precisão. Ou talvez não obteremos resposta. Mas isso é normal. A filosofia ela está no campo das ideias. Então, ela reflete as normas, os valores. Então, assim, é muito importante exercitarmos esses questionamentos, pois através das perguntas, das nossas dúvidas,
é que alcançaremos o conhecimento. Então não se preocupem que se talvez uma pergunta que o professor faça, eu não saiba responder de pronto. Eu li o material e não sei responder de pronto. Como na atividade da semana passada, teve alguns alunos que me perguntaram sobre a questão 3. Tem questões que vocês necessitam realizar a leitura do material, refletir acerca do conteúdo para responder, que você não encontrará no material daquela forma. É necessário que o aluno realize uma reflexão e verifique se aquela indagação, como ela poderia ser respondida. E qual o motivo de eu defender aquele ponto de vista? Os estudos do direito, em uma perspectiva, do conceito de direito, em uma perspectiva histórica, eles abordam que o direito ele é mais antigo que a lei. A codificação das normas ela ocorre muito depois. Então, nas sociedades pré-estaduais, o que nós tínhamos? Nós tínhamos direito entrelaçado, ele estava diretamente relacionado com a religião e com a moral. E nessas sociedades de caçadores, coletores, pastores, não existia um direito normatizado, existia um direito escrito. O que estava inserido nessas comunidades era um direito baseado na religião natural, na crença daquelas pessoas, do que seria o direito de cada um segundo o aspecto da religião e da moral. Eles conheciam, eles tinham noções de, por exemplo, parentesco, propriedade, igualdade de tratamento, mas elas eram aplicadas essas noções apenas no caso concreto, de acordo com esses preceitos que eles tinham de sua religião, da moral. Então, não havia nada positivado. Essas regras, elas não eram tidas como normas que deveriam ser seguidas. Era algo natural daquelas pessoas, que eles agiam por acreditar naquilo, por ter noções daqueles institutos jurídicos e acreditar isso é algo transmitido entre gerações. Essa noção inicial de direito, especialmente relacionada à religião, que ela não estava dissociada, então ela não estava dissociada da religião. Ela foi passada de geração a geração por meio de contos, sagas e lendas dos povos antigos. Na sociedade primitiva era dessa forma, não havia um direito positivado, nós não havíamos um código. Eu não tenho um código civil hoje que norteia, que estabelece um conjunto de regras e institutos jurídicos? Nessas sociedades primitivas não tinha. Então, essas regras, esses institutos jurídicos que as pessoas deveriam, olha, qual é a noção que eu tenho de propriedade? Qual a noção que eu tenho de parentesco, da reciprocidade, como eu devo tratar o outro? Tudo isso partiria da perspectiva religiosa e não de algo de normas positivadas. E elas estavam, o direito e moral era uma coisa só nessas sociedades pré-estaduais e elas eram difundidos de forma esses preceitos eram difundidos associados à religião. Também é importante destacar que nessas primeiras
sociedades, civilizações, não foi deixado qualquer lei. Por exemplo, no Egito, a decisão era tomada por um conjunto de juízes, um colégio de juízes. Em alguns estudos, nós observamos que essas decisões são apresentadas pelo primeiro conjunto de leis, como os que temos. Então, no Egito não nos foi deixada lei, qualquer lei. Então a decisão foi tomada pelo conjunto de juízes. As primeiras leis que nós temos conhecimento seriam o quê? Os códigos de Hititas, códigos de Hammurabi, dentre outros. Mas essas leis, elas não seguem a mesma forma que nós conhecemos hoje, de todo o processo legislativo. Ele é diferente. Essas foram as primeiras manifestações que nós temos da história, com as primeiras manifestações da lei, as primeiras leis. Já na antiguidade grega, as leis apresentavam um elevado grau de generalidade. Elas estavam relacionadas aqui aos costumes, aos usos e também ao direito divino, ao direito dos deuses. Então, esse direito, ele residia numa aprovação formal do que seria justo, do que seria correto. Então, os costumes eles eram transmitidos, eles eram cultivados pelas populações, e eles também se baseavam na religião. Então, o direito também estava entrelaçado naquele momento no aspecto religioso, na antiguidade grega. Nas fontes do direito romano, nós tivemos a primeira manifestação da lei, as leis a 12 tábuas, pois não sabemos um ato normativo anterior às leis a 12 tábuas. Eles referiam a lei para que essa lei das 12 tábuas, ela previa uma visão do direito, referindo-se à lei. Eles não tinham apenas uma palavra para se referir à lei, mas também outra para se referir ao direito, o direito romano. Era necessário se levar em consideração a realidade do direito, porque para os romanos a lei era concebida, antes de tudo, como uma ação. O direito era concebido, antes de tudo, como uma ação. Então, a palavra lei teria como sentido no direito romano a ideia de ligando ao conteúdo normativo, remetendo a um conteúdo normativo. Então, a lei abrangeria um caráter situacional. A lei está ligada à situação e a lei normativa ligada a um número indeterminado de casos. E o que ambas as leis objetivavam? Regular os casos concretos, resolver, apresentar uma solução para os problemas apresentados naquele meio social. Nesse momento, nós realizaremos uma pequena pausa para um café, e daqui a alguns minutos retornaremos o nosso estudo
da disciplina Filosofia do Direito. Eu aguardo vocês, ok?